Boa noite, queridos, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, o conselho da nossa igreja, ele convocou, a partir de hoje, nós estamos convocando uma assembleia extraordinária, para nós estarmos elegendo presbíteros e diáconos. Essa assembleia, ela será realizada dia 25 de julho, às 19h50, após o nosso culto de adoração. Então, em sequência ao nosso culto, após o término, nós teremos essa assembleia extraordinária para a eleição, então, de novos presbíteros e diáconos. Nós estaremos elegendo 2 presbíteros, são 2 vagas para presbíteros, e para diáconos 5 vagas para o diaconato da nossa igreja. A palavra do Senhor, ela diz, Paulo ele diz, aquele que aspira, aquele que deseja o episcopado, e aí é o presbítero, o diaconato, excelente obra ele almeja, ele deseja. Não há obra mais excelente, mais que magnifique o homem, dignifique o homem em toda a sua vida, em todas as suas qualificações, do que o oficialato, ser pastor, o presbítero como pastor, o diácono na vida da igreja. Então, serão 2 e 5 diáconos. Eu estarei passando algumas qualificações, queridos, que serão necessárias para a indicação desses irmãos, que a própria igreja estará fazendo. Qualquer membro da igreja, ela pode estar assim o fazendo a partir de hoje, dia 13. A palavra do Senhor em Tito, ela diz, é necessário, é preciso que o presbítero ele seja irrepreensível, marido de uma mulher, tenha filhos crentes, não sejam acusados de libertinagem ou de submissão, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, que tenha domínio próprio e apegue-se com firmeza à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Nós temos em 1 Timóteo também algumas qualificações, onde a palavra do Senhor, ela diz, é necessário, pois, que o bispo, e aqui é o presbítero também, e também se adequa aqui aos diáconos, que ele seja irrepreensível, sóbrio, prudente, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos, sujeito a eles com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, ele não pode ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Ele deve ter boa reputação perante os de fora, também com relação à igreja, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. E assim como os presbíteros, eu entendo que seja no contexto do viver, do proceder, na vida da igreja, essa experimentação, onde eles são experimentados, onde eles já estão inseridos na vida da igreja, e se não houver nada contra eles, então que eles atuem, e aí sim
sejam eleitos como presbíteros e diáconos. Outro ponto também, querido, segundo a nossa CI, a Constituição da Igreja Presbiteriana, no artigo 14, são deveres do membro da Igreja conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Letra C, sustentar a Igreja e as suas instituições moral e financeiramente. É necessário que o presbítero, esse que vai ser indicado tanto ao presbiterato como ao diaconato, ele seja um fiel sustentador da igreja, ele seja fiel para com a igreja. Então, ele tem que reunir essas qualidades, não todas, algumas qualidades ele vai ter, outras não, ele não compõe todas, ele não é perfeito, mas ele deve ter a maioria dessas qualidades para ser indicado pela igreja. Mas duas qualidades, queridos, elas são indispensáveis, elas são sine qua non para essa indicação. Aonde a palavra diz, ele não pode ser um neófito, ele não pode ser um novo convertido, ele não pode ser alguém, ele tem que ter pelo menos, no mínimo, 1 ano como membro da igreja, e ele deve ser como um membro que é recebido na igreja, como o dever do membro ser esse fiel sustentador da igreja e das suas instituições. Ele não pode ser neófito e ele tem que ser alguém fiel à igreja, ao sustento da igreja. Então, a partir de hoje, queridos, igreja, dia 13 até o dia 4 de julho, são quase um mês, nós estaremos recebendo, então, as indicações. A igreja estará fazendo as indicações, ela pode fazer diretamente para mim, você vai fazer a indicação, que a Cláudia vai fazer uma indicação, ela coloca o nome dela, Cláudia, e eu estou fazendo a indicação de determinada pessoa. Se há dúvidas com relações a pessoas, qualidades, ela pode também, o membro ele pode estar procurando, ele pode estar se dirigindo à pastoral da igreja e também perguntando, orientando, se ele tem dúvida quanto e antes da indicação, ele tem toda a liberdade. E após isso, então, ele pode estar entregando essa indicação, tanto para mim, como ele pode estar entregando e colocando no gasofilácio. Ele pode fazer a indicação e colocar no gasofilácio, ok? Então, a partir de hoje, nós estaremos assim fazendo, e que o Espírito do nosso Deus, ele esteja orientando, ele esteja confirmando, é Deus quem levanta, é Deus quem confirma, é Deus quem capacita e dá os dons à igreja. E que a igreja esteja em espírito de oração durante todo esse tempo de indicação até a nossa assembleia, porque é algo, além de ser maravilhoso, uma honra, mas é de uma grande responsabilidade ser esse oficial, fazer parte da liderança do oficialato da nossa igreja.